Agora, muita atenção, viu? Novas informações sobre o caso Samuel. O menino de 6 anos que morreu depois de levar um tiro dentro de casa. A bala entrou pela janela do quarto que estava aberta e Samuel estava numa distância de mais de 1 quilômetro do local do disparo. Mas como a perícia descobriu isso? É o que a gente confere agora na reportagem. O pequeno Samuel Victor Ramos tinha 6 anos. Ele foi morto no dia 27 de março, quando brincava dentro de um dos quartos desse prédio residencial localizado na quadra 47 do condomínio Del Lago, região administrativa do Itapuã. Nesta última terça, antes de completar um mês da morte misteriosa da criança, a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá identificou o suspeito de efetuar o disparo. O homem, que não teve o nome revelado, foi indiciado pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O suspeito foi indiciado pelos crimes de disparo de arma de fogo por 2 vezes e também pelo crime de homicídio culposo. A arma do crime foi apreendida. Ainda de acordo com a polícia, uma outra casa que fica na parte dos fundos também foi atingida por um disparo, como explica o delegado responsável pelo caso. Nós concluímos que o tiro saiu em um canteiro de obra a 1,3 km de distância. Caminhou todo esse trajeto, entrou por uma fresta da janela e atingiu a criança. Para a família, a elucidação do caso traz um alívio e tanto. Estou me sentindo um pouco aliviado, não estou 100%, mas estou me sentindo aliviado, né, de poder, né, chegar numa rua e erguer a minha cabeça, né? Erguer a minha cabeça, porque sempre eu ergui a minha cabeça, né? Só que tem coisas que a gente passa, né? A gente passa que a gente... Nem eu sei explicar aqui pra você, né? Que eu tava andando com medo de uma coisa que eu não cometi, mas sim pelas injustiças de outras pessoas poder fazer comigo, pensando que eu tinha tirado a própria vida do meu filho, né? Mesmo com o caso esclarecido, os familiares continuam angustiados e com muito medo. Inclusive, a família precisou mudar de endereço. Meu filho convivia há muito tempo aqui, né? O ato de eu não conseguir dormir no quarto onde ele dormia comigo, aquela saudade, é uma coisa assim também que é inexplicável, assim, entendeu? Aí eu decidi mudar, por causa disso. Por ele ter criado, tipo, a vida dele aqui comigo, né? E só de eu chegar em casa e entrar numa casa dessa onde ele já não entra mais, aí já eu não aguentava o coração, né, de ver aquilo vazio. Uma criança amada, era uma criança que nós fazia de tudo pelaquela criança. E hoje a gente olha para um canto e olha para o outro e não vê mais aquela criança. E nada que nós fazer vai trazer ele de volta, mas nós queremos justiça. É o que nós queremos, é justiça, porque o que aconteceu com nós não queremos que aconteça com outra família, uma responsabilidade de uma pessoa. Para entendermos um pouco melhor sobre essa história que infelizmente acabou com a morte do pequeno Samuel, de 6 aninhos de idade, na comunidade do Itapuã, nós viemos conversar agora com um perito, e aliás especialista, atuou na área durante anos e anos, principalmente na Polícia Civil do DF. E por quê? Nessa investigação da Polícia Civil, apontou-se mais ou menos a distância dos disparos, porque foram 2, de mais ou menos 1,3 km. Disparos que acertaram o quarto, onde estava a criança, e a casa dos fundos. Cássio Tioni está aqui. Cássio, você acompanhou esse caso pela mídia, teve uma grande repercussão. Pela sua experiência, o que a gente pode ter de informações nessa história? Bem, nós temos como informação a nota que foi publicada pela Polícia Civil, né? Especificando que chegou até o suspeito utilizando de 2 tipos de informações. As informações periciais, que são informações técnicas, e as informações de investigação. Eu acredito que sem a utilização desses 2 processos, nós não chegaríamos até esse suspeito. A parte pericial vai envolver uma série de detalhes, como, por exemplo, a análise da trajetória, né? Um campo provável de onde veio o disparo, né? A análise também baseada no tipo de calibre que está envolvido, que provavelmente esse projétil, eu acredito que tenha sido coletado até na própria vítima, na criança, né? Então, ao saber esse calibre, você tem, por exemplo,
já uma informação preliminar. Qual é o alcance máximo balístico desse tipo de projétil quando disparado por uma arma de fogo, né? Então, esses detalhes, né, permitiram talvez o início de um processo também de investigação, né? Nós não sabemos exatamente quais as linhas que foram seguidas, né? O que foi pesquisado, se dentro daquela área provável havia outros disparos anteriormente que foram registrados em boletins de ocorrência, se existiam pessoas que tinham porte autorizado de arma naquela região, enfim, eu não sei, mas eu tenho certeza que a utilização tanto da investigação quanto das informações periciais permitiu a Polícia Civil chegar nesse suspeito. É isso que eu entendo. Agora é importante ressaltar que, a princípio, a informação era de que a criança havia sido socorrida da casa dela após levar o tiro do Itapuã para o Corpo de Bombeiros, que havia a informação de que a criança estaria engasgada. Mas depois vem a confirmação do disparo de arma. O médico do SAMU viu ali uma marca na região do abdômen. No ML também, isso foi decisivo para apontar tudo e, lógico, ajudar também o caso a ser elucidado aqui fora, lá onde tudo aconteceu, né? Claro. Se você pegar algumas dessas informações, por exemplo, a sede da lesão, tá? A posição exata em que a criança estava quando foi atingida, né? Você tem aí elementos que são mensuráveis. E isso aí, certamente, foi empregado pelos peritos em toda essa questão da análise que foi feita. Agora, pela sua experiência, Cássio, são anos de história, você faz parte do fórum, né, um membro aí desse Fórum de Segurança Pública. Esse caso a gente vê e coloca até mesmo, a gente sempre fala isso, a Polícia Civil do DF ela é bem aparelhada para apontar. E a gente viu esse caso elucidado mais uma vez, ali na 6ª DP do Paranoá, que inclusive, num prazo de pouco tempo, ajudou a elucidar aquele caso da chacina, que foi a história triste em termos de crimes aqui no Distrito Federal, e agora, mais uma vez, a rapidez desse caso, né? Para muitas pessoas, talvez tenha sido até demorado, né? Porque o fato já tem algum tempo. Mas veja, todo esse trabalho, ele demanda tempo. Chegar a um suspeito partindo praticamente do nada, você imagina como deve ser difícil. Então, a gente tem que reconhecer sim a expertise da Polícia Civil, tanto no caso do trabalho pericial quanto do trabalho investigativo. E eu até aproveito para a gente perceber como é nocivo o fato de nós termos uma quantidade de armas em circulação que muitas vezes não deveriam estar circulando, e um disparo que aparentemente poderia não ter dado em nada, ceifou a vida de uma criança e dizimou praticamente a história de uma família. Agora, nessa história, a gente lembra, eu acompanhei esse caso de perto, falando-se que o pai seria suspeito, de possível ter arma de fogo dentro de casa, o pai ficou desnorteado, mas foi em busca da verdade. Vale aquela lógica, Cássio, que não existe crime perfeito? Isso é um ditado que a gente usa, né? Dizendo que o que existe é um crime mal investigado, né? E não um crime perfeito. Mas cada caso, ele exige um grau de dificuldade próprio daquele caso. Eu tenho certeza que esse caso foi um caso difícil. E aqueles que trabalharam diretamente na elucidação merecem os nossos elogios. E ainda sobre o caso do pequeno Samuel, a gente vai falar aqui agora com a Cris Otaviano, que tem novidades sobre quem teria disparado. Cris, que novidade é essa? Olha, Mayra, a gente tem informações de que todo o inquérito da Polícia Civil já está concluído nesse momento, e a pessoa que até então ela era tratada como uma suspeita, agora ela é tratada como um acusado de homicídio. Trata-se de um policial militar da ativa. Ele estaria cumprindo aí ou fazendo um serviço extra no dia em que tudo aconteceu com o pequeno Samuel, ali nas redondezas, no Paranoá Parque, e ele fez alguns disparos para cima, a uma distância de aproximadamente 1,5 km da casa do Samuel, de acordo com declarações desse homem, e esse tiro acabou de alguma maneira atingindo o Samuel e também uma casa vizinha ali da casa do Samuel. A Polícia Militar já acionou a Corregedoria, que também abriu uma investigação, uma sindicância interna, e vai acompanhar esse processo, levando aí também um processo disciplinar para esse policial militar que estava fora de serviço naquele momento,
momento, mas cumpria um trabalho extra de segurança ali dentro de alguma região no Paranoá Parque e acabou fazendo esse tiro, de acordo com o depoimento dele, de um terreno baldio ou de um terreno que estaria em obras, e por esse disparo ao alto acabou encontrando aí o endereço do Samuel pequenininho que brincava ali com carrinhos no momento em que ele efetuou esses disparos descuidados para o alto, segundo ele. Agora resta saber por que ele atirou para o alto, né? Provavelmente ali para espantar algum bandido, enfim, a gente ainda não sabe, a gente tem acesso restrito a depoimentos, a ocorrência que está acontecendo, mas o fato é que é lamentável que esses disparos tenham terminado com a morte de uma criança de 6 anos. Obrigada, viu, Cris, pelas informações.